Sim, a Alzheimer é uma doença que hoje ela não tem cura. A gente saiu agora recentemente, deu bastante na mídia, uma medicação que é, conseguiu, porque assim, as medicações que a gente tem hoje para Alzheimer, elas não mudam o desfecho. Então, o que eu quero dizer com isso? Aonde você estará em 5 anos, você estará com, sem ou apesar do remédio. O remédio ele vai dar uma maquiada nos sintomas, para parecer que essa evolução talvez não esteja tão rápida, mas aonde você for estar, você vai estar. E a hora que o remédio parar de fazer efeito direito, você vai notar que o degrau foi grande. O que a gente pensa assim, falando do TDAH especificamente, tem estudos falando isso, mas esses estudos são bem ruins e alguns deles tiveram que publicar nota de retratação, né? Então, exato, porque o estudo foi mal feito. Mas assim, de fato, quando a gente pensa nos fatores de risco para Alzheimer, e aí você inclui, por exemplo, baixa escolaridade. Vamos pensar nesse fator de risco para Alzheimer, é um fator clássico. Quantos TDAHs deixam de ter uma escolaridade devida por falta de diagnóstico e falta de tratamento? Exato. Você não sabe exatamente o que é causa, o que causou o quê. Exato. Né? Exato. Fatores que aceleram o desenvolvimento de Alzheimer, fatores metabólicos, pressão alta, diabetes. Quantos TDAHs desenvolvem transtornos compulsivos alimentares? A correlação aí. Então, assim, tem muito viés. Tem muito viés. E aqui é muito bonito você falar que você achou uma... Só que, assim, você tem que ver como que o estudo foi feito. Né? Essa droga nova que foi aprovada nos Estados Unidos, enfim, para DA é doença de Alzheimer, tá? É cacuete de neurologista, não liga não. Ela tem alguns efeitos colaterais preocupantes, como taxas altas, por exemplo, de edema cerebral, né? Então, assim, opa, a gente fica preocupado. O trabalho, eu de coração, eu vi gente falando muito mal do remédio, mas eu espero de verdade que aquele remédio funcione. De verdade, eu espero muito, muito. Só que eu também tenho que ser honesto em falar que o trabalho tem uns negócios meio estranhos. Você lê o trabalho, você fala, mas isso aqui tá meio estranho, o mesmo remédio que não funcionou, aí eles aumentaram o tempo, aí parece que funcionou, aí o outro remédio que tinha sido cancelado, aí aproveitaram que o outro remédio que era parecido, que foi cancelado os trials porque não tinha funcionado, desistiu do estudo, aí eles quiseram prolongar um pouco mais. Então, assim, a gente fica meio na dúvida. E aí tem os dois lados do argumento, sabe? Tem gente que vai falar assim, pô, tá bom, mesmo que ele seja ruim, mesmo que ele seja extremamente caro, porque ele é extremamente caro, não é melhor ter esse do que ter nenhum? Aí a gente tem dois lados, que beleza, é melhor ter esse, é melhor ter uma opção para algumas pessoas do que opção nenhuma, só que a gente tem um problema que é um problema ético aí, que é o seguinte, quando você faz qualquer estudo para tentar descobrir uma medicação nova, você tem que decidir com o que você vai comparar. Porque como que funciona o método científico, né? Versão ultra mega simples do método científico. Pega 100 pessoas de um lado, pega 100 pessoas de outro. Para essas 100 pessoas aqui, você dá o remédio. Para essa aqui, você dá o placebo. Dá um treco que é falso, que não funciona. E depois de um tempo, você compara e vê o resultado. E você pode fazer isso para qualquer coisa possível e imaginável. Você pode fazer isso para homeopatia, você pode fazer isso para alopatia, você pode fazer isso para acupuntura, você pode fazer... É só você ter um placebo equivalente ali. Só para você ter um placebo. Só isso. E compara ao longo do tempo qual foi o resultado. Quando você já tem um remédio que funciona, e que comprovadamente funciona, você comparar um outro remédio versus o placebo começa a ficar antiético. Você percebe que aí você está privando um grupo de um remédio que funciona. Então, assim, quando você diz que o remédio funciona, se você vai, a partir desse momento, qualquer outro que você vai fazer, você não vai comparar mais com o placebo. Você vai comparar com os que já existem, com os que de fato funcionam. Imagina se eu quero lançar um remédio para pressão. Falar, esse grupo aqui não toma remédio para pressão nenhum. Esse aqui vai tomar o meu para eu ver se funciona. Falou, não quero saber se o seu funciona, eu quero saber se o seu funciona mais do que os outros. Porque se ele funcionar igual, que vantagem Maria leva? O que eu tenho de ganho aqui? É verdade, né? Uma evolução, né, química, né? Exato. Essa nova droga, nesse sentido, né, no sentido
denotativo, né? Essa nova droga, ela tem que agregar. Ela tem que ser uma evolução, tipo assim, menos efeitos, é mais rápido, é mais efetivo, né? Ela tem que ter algum benefício. Agora, imagina eu fazer esse estudo, uma droga nova que eu tô criando versus uma droga ultra super cara. Quanto vai custar esse estudo? Então você vai diminuir absurdamente o número de estudos. Que é o medo de quando você aprova um remédio que talvez não seja o que está sendo falado, né? Eu tenho um colega que trabalha comigo lá na Santa Casa, a gente estava conversando um dia sobre doença de Parkinson e aí tinha um remédio, né? Que se falava que atrasaria a neurodegeneração da doença de Parkinson. Né, e ele é bem mais velho que eu. Ele falou, pô, quando eu aprendi doença de Parkinson, era assim, não importa o que você vai dar, mas você tem que dar esse remédio junto. É esse remédio aqui para atrasar a doença e depois o que você quiser ali você se vira para achar. Hoje em dia, esse remédio específico, eu acho que eu prescrevi ele 2 vezes na minha vida, porque as pessoas já usavam, né? E hoje, quando chega lá o paciente com Parkinson, eu vou discutir com os residentes, a primeira coisa que eu faço é troco esse remédio, porque a gente viu que os estudos eram falhos, na verdade ele não atrasa nada. O pessoal estava dando meio que na inércia, né? Assim, mas porque sem foi amparo científico. Não, tinha um amparo, mas era um estudo inicial, que não era um estudo muito bom, entendeu? Tinha uns vieses, os vieses não foram tão bem feitos. Então, assim, é aquela velha história, evidência científica e evidência científica de qualidade. E aí, evidência de qualidade começa a ficar mais difícil, né? Existe um negócio, não sei se você já leu, que a gente chama de critérios de Hill. Então, é para você avaliar a qualidade de um trabalho, né? Então, não é... Porque é bonito eu falar a questão estatística da evidência científica. Testa esse grupo versus placebo e vê o que dá. Mas, além da estatística, existem critérios que não são estatísticos, são lógicos. Né? Existe um critério que a gente chama de temporalidade, que é absurdamente óbvio, mas as pessoas esquecem. Só faz sentido eu ter um remédio que cure uma doença se a doença vier antes do remédio. Porque, assim... Não, você está criando o negócio, né? Exato, tá criando a doença. Exatamente. E o contrário é verdadeiro também. Se eu tiro o remédio, a doença volta, por exemplo. Então, é mais uma evidência. É mais uma evidência. Então, a gente tem esses critérios. A gente tem, por exemplo, critérios que dizem respeito ao que a comunidade científica encontrou até hoje. Então, o seu trabalho, ele vai na linha dos trabalhos anteriores ou ele vai contrário? Você tem um trabalho completamente diferente de todo o resto que foi publicado. Pô, pode ser que o teu foi trabalho foda, que o teu descobriu um negócio que ninguém mais tinha visto. Mas, pela lógica, provavelmente quem está errado, os 10 mil trabalhos que existem ou o teu? É provavelmente o teu. Então, você vai ter que fazer algo que os 10 mil não fizeram. Às vezes, esse algo é uma qualidade de um trabalho muito boa. Às vezes, você tem 10 mil, mas 10 mil que mostraram um resultado muito pequeno, muito discreto, que poderia ter sido falso ali e tal. Aí você faz um baita de um trabalho, são 10 mil trabalhos, mas todos com, sei lá, 50 pacientes. Aí você faz um trabalho só, mas esse trabalho tem 20 mil pacientes. Poxa. É um peso maior. Estatístico, uma amostra de 20 mil pessoas, brother, um trabalho grande, longo e vai dar um resultado mais preciso, imagino, né? Exato.